TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Meus cumprimentos aos telespectadores da TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, canal 61.4 na TV Digital. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa, é uma alegria tê-los conosco. Dando continuidade à nossa série de entrevistas, onde nós realizamos quase 400 entrevistas, eu hoje tenho o prazer de receber aqui no nosso programa o secretário de Governo da Administração, Roberto Cláudio. Ele que foi já homenageado por nós como um dos melhores secretários da Prefeitura, porque nessa cadeira aqui só sentam vencedores, porque para cá só vem quem ganha nossas promoções. Então hoje eu tenho a grande satisfação de receber o Dr. Samuel Dias, que é o secretário de Governo da Administração, Roberto Cláudio. Dr. Samuel, satisfação muito grande recebê-lo aqui do nosso programa. Eu queria que inicialmente você falasse um pouco sobre o seu currículo profissional e pessoal. Roberto, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É uma grande honra estar aqui no seu programa. E obrigado também pela oportunidade de poder falar sobre a Prefeitura de Fortaleza. Aqui eu acho que nós vamos falar de alguns projetos importantes para a cidade. Perfeitamente. E muito obrigado por abrir essa possibilidade, essa oportunidade de falar sobre isso, né? Eu sou engenheiro civil, formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Eu sou cearense, estudei aqui em Fortaleza há muito tempo, sou ex-aluno também do Colégio Militar, assim como o prefeito, certo. Roberto Cláudio. Na verdade, sou contemporâneo do prefeito, sou um ano mais velho do que ele no colégio, mas eu conheci aquela época do Colégio Militar. Meu pai é professor do Colégio Militar, até hoje ainda é uma figura que bastante conhecida lá, o Coronel Dias, continua lá pelo Colégio Militar. E na hora de fazer a faculdade eu resolvi ir para o Rio de Janeiro, porque a faculdade de engenharia lá tinha um renome muito grande e eu sempre tive muito essa vontade de me aventurar em outros estados, em outras possibilidades. E fiz engenharia civil, Mas você fez desde o vestibular lá? Desde o vestibular, eu fiz vestibular lá. Fiz o curso lá de engenharia civil e fiz mestrado também na COP, na UFRJ, em recursos hídricos. Certo. Aí, quando eu terminei recursos hídricos, eu já fiz recursos hídricos pensando em algum dia retornar. Todo cearense que vai para fora, ele fica sempre com esse sentimento, essa ideia de um dia poder voltar para trabalhar pelo seu estado, pela sua cidade. E nessa área de recursos hídricos, Fortaleza, né, o Ceará, é um estado conhecido como de vanguarda, né? Muitos projetos importantes aqui nessa área, havia na época muitas empresas importantes na área de consultoria nessa área. E eu comecei desde a minha tese de mestrado a trabalhar na transposição do São Francisco, em recursos hídricos, e a partir daí eu consegui uma vaga, né, digamos assim, um emprego numa empresa aqui de Fortaleza, do ramo de consultoria de engenharia. E foi o meu primeiro e único emprego. Fiz no Rio de Janeiro, trabalhei na Eletrobras um tempo como... estagiário. Não estagiário, já era formado, era uma espécie de trainee, né? Eu fiz alguns trabalhos de consultoria lá para eles. Certo. Mas assim, de trabalho mesmo, contínuo, foi aqui nessa empresa, foi a VBA. E lá eu tive a oportunidade de trabalhar na área de recursos hídricos em todo o estado do Ceará. No plano de gestão de recursos hídricos, das bacias metropolitanas, transposição de São Francisco, o próprio canal da integração, né, que é o eixão das águas, né, chamado isso, que é o canal que abastece a cidade de Fortaleza. E também no Cinturão das Águas, eu trabalhei nesse projeto, até nas obras, no início das obras. E esse contato muito grande com o Estado, né, acabei ficando um pouco conhecido na área de engenharia, de recursos hídricos. E quando o Roberto foi
fui prefeito, fui eleito prefeito, ele me convidou para esse desafio, que era ajudá-lo na Prefeitura de Fortaleza, né, na Secretaria de Infraestrutura. Certo. E mesmo estando muito bem na minha área, na empresa, essa época eu já estava como sócio da empresa, eu consegui crescer durante 15 anos, eu trabalhei nessa empresa, e já estava muito bem na empresa, mas o Roberto é uma pessoa, você conhece o Roberto Cláudio, ele é uma pessoa que consegue, é muito magnético, ele consegue atrair você e convencer ele, a pessoa de que estar dentro do projeto dele é uma coisa muito importante. Certo. E eu acreditei desde o início no projeto do Roberto, eu conheço ele há muito tempo. Naquela amizade que nasceu no Colégio Militar. No Colégio Militar. Então, eu conheci ele como um cara extremamente competente, um sujeito sério, acompanhei a carreira dele como político, como deputado, e não podia dizer não, ou não havia outra resposta que não fosse: estou com você, Roberto, para trabalhar 24 horas por dia. E foi assim que ele me convidou. Ele disse: eu preciso de uma pessoa séria, trabalhadora, que esteja disponível para a cidade de Fortaleza 24 horas por dia, 7 dias por semana. E assim ele me convenceu, né, a trabalhar com ele, e realmente foi um divisor na minha vida, né? Certo. Embora estivesse trabalhando mais, ganhando menos do que estaria na iniciativa privada, eu me sentia, né, e me sinto até hoje profissionalmente muito mais realizado, porque no poder público, nessas posições que a gente tem que estar resolvendo o dia a dia das pessoas, a gente consegue uma remuneração, digamos assim, diferenciada, que é o prazer de ver as coisas acontecerem e com o seu trabalho, com a sua força de trabalho, você conseguir realmente mudar a realidade das pessoas que estão na cidade. Certo. Então, os 4 primeiros anos eu trabalhei como secretário de infraestrutura. Perfeito. E foram... Onde tocou essas grandes obras do Roberto Cláudio, da primeira administração dele, né? Exatamente. A gente conseguiu fazer, junto com o prefeito, com todo o apoio que o prefeito deu, reestruturar a área de obras da cidade de Fortaleza, né? Trouxe muita gente de fora também que trabalhava comigo, muita gente da iniciativa privada veio para a Secretaria de Infraestrutura. Para formar a sua equipe, né? Formamos uma bela equipe lá. A atual secretária de Infraestrutura, a Manuela Nogueira, ela trabalhou comigo também na empresa, então ela veio da iniciativa privada, e a gente conseguiu lá, associando esse conhecimento da iniciativa privada e junto com recursos humanos incríveis que a gente encontrou aqui dentro da prefeitura, funcionários públicos dedicados, super bem preparados, e que só faltava a eles uma motivação e uma razão de ser para trabalhar no dia a dia, né? Um projeto que eles pudessem se identificar com esse projeto, certo, e trabalhar pelo projeto. E foi assim que o prefeito conseguiu montar um primeiro mandato que foi meio que uma revolução na cidade de Fortaleza no quesito de obras e de infraestrutura. Realmente a cidade deu um salto de qualidade nessa área, graças a essa visão do prefeito. Assim, rapidamente, você se lembraria de quais foram as principais obras tocadas por você? Foi tanta obra, né, que é difícil. Mas eu lembro bem, foi... As principais obras que você tocou no seu primeiro quadriênio do Roberto Cláudio. Logo que quando a gente chegou na prefeitura, havia um desafio que hoje, se me perguntasse novamente se era possível vencer esse desafio, eu teria uma grande dúvida de dizer que sim, mas que a gente conseguiu, graças a uma integração das equipes, um trabalho árduo, que era a encomenda para a Copa do Mundo. Quando a gente chegou, Fortaleza em 6 meses ia sediar a Copa das Confederações e em 2 anos ia sediar a Copa do Mundo. Certo. E havia uma série de infraestruturas e empreendimentos que já deveriam ter iniciado e não tinham iniciado ainda, precisavam ser entregues para a cidade para viabilizar a mobilidade, principalmente na área de mobilidade, a Copa do Mundo. Então esse primeiro trabalho foi um trabalho muito grande para a gente conseguir em 6 meses fazer uma avenida com Alberto Craveiro, né? Perfeito. Aquela duplicação do Alberto Craveiro, foram 6 meses aquela obra, desde o início da desapropriação
até a construção. Então hoje, perguntado sobre se dava tempo, eu não sei se eu encararia, mas a nossa disposição era tão grande, a energia do prefeito e da equipe era tão intensa que realmente aconteceu. Nós conseguimos entregar Alberto Craveiro e conseguimos também destravar vários projetos de mobilidade que já haviam sido planejados há muito tempo, já tinham obras contratadas, como por exemplo o Transfor, há muito tempo, desde o Juraci que se planejava. Aliás, eu como engenheiro na firma em que trabalhei, eu já havia trabalhado nesses projetos, eu tinha ajudado a fazer parte desses projetos muito tempo atrás e não entendia por que eles não aconteciam. Inclusive essa foi uma das motivações para vir para a iniciativa pública, porque a gente quando está do lado de fora é muito fácil criticar. Na verdade a gente não tem responsabilidade nenhuma em fazer a coisa acontecer dentro do Estado, então é fácil criticar, é fácil apontar o caminho, é fácil dizer que isso está certo e que deveria ter sido feito, isso está errado, tem que fazer de outra forma. E quando a gente tem uma oportunidade a sair do lado de lá do balcão, apenas demandar, para vir para o lado de cá e realmente botar a mão na massa, acho que é dever do cidadão, pelo menos tentar fazer isso, E essa foi uma grande motivação minha para vir para o lado de cá, para o lado do que eu estou hoje, que é do serviço público. Então, a gente conseguiu retomar essas obras. Começamos uma obra muito importante, que foram os viadutos da Engenheiro Santana Júnior com Antônio Salles, uma obra bastante polêmica. Digo até que aquele foi o nosso divisor de águas era o início do mandato, começou-se ali uma polêmica, e se a gente não vencesse aquela polêmica, se a gente não conseguisse entregar algo que a cidade realmente entendesse que era um benefício para a cidade, no meio de toda aquela polêmica, a gente talvez não conseguisse fazer mais nada, Talvez a gente tivesse uma extrema dificuldade para propor outros projetos para a cidade. A cidade não acreditava muito no que se falava, que vai se fazer isso, vai se fazer aquilo, vai durar tanto tempo. Não havia credibilidade da população com o poder público de cumprir cronogramas e de fazer bons projetos para a cidade. E aquele foi um projeto que, apesar de toda a polêmica, interrupções, cumpriu-se o prazo de construção e ficou uma obra magnífica que foi reconhecida depois, até por quem era contrário à obra. Muitos que eram contrários reconheceram que aquela obra foi um marco da engenharia na cidade de Fortaleza. E foi uma obra feita com todo cuidado e com um padrão que permeia todos os novos projetos, e até hoje a gente tenta manter na prefeitura, que são obras para a cidade, não são obras simplesmente para resolver problemas de trânsito. As obras da prefeitura, elas buscam uma integração urbanística com a cidade, para que aquilo possa trazer um benefício e, ao mesmo tempo, não confrontar, não prejudicar a ambiência urbanística da cidade. Então, foi assim com todos os túneis e viadutos que se fez até então. Aliás, a partir desse novo conceito, todas as obras da prefeitura foram concebidas nesse sentido. E também na periferia, nas obras que iam servir ao povo da periferia, tentou-se sempre trazer a melhor qualidade de obra, os melhores materiais, o que tem os projetos que trazem mais conforto para a população. A gente sempre está tentando trazer isso para as áreas mais pobres da cidade, para que esse benefício ele aconteça em toda a área, E evitar de fazer aquelas obras que antigamente se dizia que as obras da periferia eram usados materiais de segunda, de terceira, e que logo se destruiu, Então vocês procuraram colocar logo um bom material, Um exemplo disso são as escolas de modelo de tempo integral. São escolas de padrão A. Não existe nenhuma escola na aldeota que tem um padrão que as escolas de tempo integral que a prefeitura faz, e o Estado também faz muito isso, que a prefeitura faz na periferia de Fortaleza. Não tem. As creches também são de padrão A. Tudo de primeira, tudo de melhor para a população na periferia da cidade de Fortaleza. Certo. Sem dúvida nenhuma que a administração Roberto Cláudio, que eu considero, já disse isso em várias oportunidades, o melhor prefeito de Fortaleza teve. E eu acompanho as prefeituras desde o Zé Walter.
porque eu trabalhei, não sei se você sabe, com 5 prefeitos, né? Fui presidente da empresa de urbanização de Fortaleza, trabalhei com o Fialho, que foi outro grande prefeito que Fortaleza teve. Sim, Fialho. Foi o prefeito que expandiu Fortaleza. Trabalhei com o Luiz Marques, trabalhei com a Evandade de Moura, trabalhei com o Lúcio Alcântara quando foi prefeito. Então eu digo a você o seguinte, que até o Roberto Cláudio, o Juracy para mim tinha sido o melhor prefeito. Então Fialho, Juracy e Roberto Cláudio foram os 3 grandes prefeitos. E na primeira administração dele, eu diria que ele mudou a questão do transporte em Fortaleza, né? A mobilidade urbana de Fortaleza. Foi principalmente na primeira gestão dele. Mas, Samuel, eu vou lhe pedir um intervalo de 1 minuto e voltaremos em seguida. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Fortaleza. Bicicletar, ciclofaixas e ciclovias da Prefeitura. Exercícios mais saúde. Novas praças, areninhas e academias da Prefeitura. Prevenção é saúde. Ecopontos, combate à dengue e prevenir acidentes no trânsito. Prefeitura e você, uma saúde melhor. É a gente que faz. Investir no social é a melhor forma da Prefeitura ajudar na segurança de Fortaleza. Amplia o tempo integral com a reforma de escolas, Rede Cuca e novas escolas modelo. Faz novas areninhas e criou a primeira célula de proteção comunitária. A Prefeitura colabora na segurança com a Guarda Municipal e também com nova iluminação. Eu me sinto segura e protegida em deixar os meus filhos na creche da Prefeitura. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor. É a gente que faz. Bem, meus amigos, nós voltamos no nosso programa de hoje conversando com o secretário Samuel Dias. Esse que é dito por todos como um dos grandes auxiliares do prefeito Roberto Cláudio. Doutor Samuel, então vamos ainda falar sobre algumas obras suas como secretário de infraestrutura, na primeira administração Roberto Cláudio. Bom, além dessas obras que a gente conseguiu entregar, coisa muito importante que o prefeito teve uma inteligência e uma coragem de fazer, porque não é todo prefeito que tem coragem de investir em projetos. Não é todo político que pensa mais à frente e que prepara a cidade ou prepara a administração para o futuro. O político quer ver a obra logo, né? Quer ver a obra logo, né? Mas desde o primeiro dia, como eu venho dessa área de planejamento de projetos, né? Trabalhei em grandes projetos e eu queria que a nossa cidade tivesse grandes projetos para poder apresentar no futuro e não ficar só naquele apaga-incêndio, naquele apaga-fogo da demanda do dia a dia. Então, desde o primeiro momento, a gente estruturou uma área da Secretaria de Infraestrutura para preparar os projetos para o futuro. E nessa estruturação, a gente começou a planejar lá uma obra que agora foi concluída e que ainda no segundo semestre de 2013, a gente começou a planejá-la, que foi a Avenida Guanambi, que na verdade não é só a Guanambi, é um corredor da Messejana até o centro. Então, a gente começou a trabalhar isso desde então, e hoje a gente consegue ver uma obra pronta, uma obra bem planejada, né, bem concebida, então teve todo esse tempo para ser concebida e planejada, e esse processo, a gente está podendo ver agora a conclusão, porque o prefeito foi reeleito, e já foi reeleito pelo brilhante trabalho que ele fez no primeiro mandato. Então a gente vai ver muita coisa acontecendo agora nesse segundo mandato e até coisas até no futuro, que são frutos de um planejamento que o prefeito vem apoiando desde do primeiro mandato.
tem um programa muito grande de obras de saneamento, drenagem e pavimentação na periferia da cidade de Fortaleza, que a gente chama de Proinfra, que nós planejamos, junto com o prefeito, no primeiro mandato, preparamos as obras e só agora que a gente está tendo a oportunidade de assinar os contratos de financiamento para implementá-los. Então, a partir do segundo semestre, a gente deve ter um pacote de mais de 550 milhões de reais de obras de saneamento, drenagem e pavimentação, para começar já no segundo semestre desse ano. Projetos feitos na administração do Roberto. Na administração do Roberto. Feitos, planejados, né, discutidos com a população, ou seja, houve um trabalho de ausculta ao povo, né, à população, aos vereadores, que nessa hora eles têm uma grande importância, que é de trazer aquela demanda que está mais afligindo ao povo dos bairros, das periferias. Eles sabem muito bem onde está apertando o sapato, onde é que a população está mais demandando. Então, trazendo essas informações ao longo do primeiro mandato e agora do segundo, a gente conseguiu juntar essas informações, preparar projeto e estamos conseguindo agora assinar os contratos de financiamento. Então, no segundo semestre, nós vamos ver muita coisa acontecendo pela cidade inteira, né? Não apenas obra da Beira-Mar, que agora a gente conseguiu o financiamento para fazer e estamos fazendo agora a obra, mas em toda a periferia da cidade nós vamos ver coisas muito interessantes acontecendo ainda nesse mandato do prefeito. Certo. Como eu disse, fruto de uma visão de planejamento, de projeto que o prefeito abraçou. Certo. Doutor Samuel, eu quando tomei conhecimento de que do primeiro para o segundo mandato o prefeito havia feito essa mudança, você assumiu a Secretaria de Governo, que era ocupada pelo Prisca, irmão do Roberto Cláudio, e a Manuela assumiu a Secretaria de Infraestrutura. Eu digo, no dia que eu encontrar o prefeito, eu vou dizer, prefeito, o senhor mexeu no time que está ganhando. O time estava bem com você na Secretaria de Infraestrutura. E aí você fez essa mudança, levou o Samuel para a Secretaria de Governo e colocou a Manuela lá. Mas interessante é que deu certo, né? A Manuela o substituiu à altura, quer dizer, ela vem fazendo o mesmo ritmo de trabalho que você imprimiu naquela secretaria, e você também substituiu muito bem o Prisco. Quer dizer, ele mexeu no time que estava ganhando e o time continuou ganhando. Então, isso foi realmente outra grande vantagem do Roberto Cláudio. E aí eu lhe pergunto, você tocou aí também num ponto que eu queria que você detalhasse um pouco mais sobre a Beira-Mar. O que é que vai ser feito realmente na Beira-Mar? Tá. Essa questão de mexer no time, na verdade, eu costumo dizer, eu sempre dizia isso lá dentro da Secretaria de Infraestrutura, quando a gente montou um time, é que nós montamos realmente um time, né? Eu lá era o capitão, digamos assim, do time. Mas eu sempre disse para as pessoas, sempre dizia para eles que o bom gestor, o bom chefe é aquele que pode ser suprimido, né? Eu dizia até de uma forma mais forte, dizer, eu vou ser um bom chefe se eu puder morrer, se eu tiver o direito de morrer, porque eu posso morrer, mas vou saber que o trabalho que eu vim executando vai continuar vivo, vai continuar acontecendo. Isso. Eu dizia isso, é meio forte isso, mas eu dizia isso para conscientizar cada um de que não adianta esperar a mágica acontecer de cima para baixo, né? A mágica, o trabalho é feito por todos, né? Isso. Se alguém falhar, não vai funcionar, né? Então, ou todo mundo está trabalhando junto, coordenado e se esforçando para valer mesmo, ou a coisa não acontece. E foi assim que aconteceu. Eu digo que o meu maior trabalho, o meu maior mérito, talvez, de ter trabalhado, do trabalho que eu fiz na secretaria, foi deixar a coisa arrumada, organizada, de forma que outra pessoa pudesse vir me substituir e a coisa não parar, não deixar de acontecer. Certo. E a Manuela fazia parte dessa equipe? E a Manuela fazia parte dessa equipe. Eu tive a sorte do prefeito, foi o prefeito que escolheu a Manuela. Algumas pessoas pensaram que, pelo fato dela fazer parte da equipe, que eu havia escolhido a Manuela, mas foi o prefeito que teve uma visão que coincidiu com a minha visão também, mas o mérito é dele de ter escolhido a Manuela, que era uma pessoa
que dentro da equipe coordenava exatamente essa área da qual falei anteriormente, que é da coordenação dos projetos. Certo. Ela era coordenadora de projetos e, pelo seu trabalho, acabou sendo meio que um braço direito meu lá dentro da secretaria. E aí ela não teve nenhum problema de pegar a secretaria, colocar para frente e elevar a patamares ainda maiores, né? Não houve solução de continuidade, né? Não houve, e pelo contrário, aí eu espero e apoio isso e tento, na minha posição de secretário de governo, fazer com que a gente consiga ter resultados cada vez melhores na Secretaria de Infraestrutura. Mas não só lá apenas, aí esse é o meu trabalho novo, né? Na Secretaria de Governo, embora seja algo novo para mim, mas é uma coisa que me atrai muito, é o desafio. E eu acho que isso daí foi uma coisa que o prefeito fez muito bem, que foi mexer na equipe, ou trocando peças, ou mexendo elas de lugar, porque você passando de um lugar para o outro, há uma motivação nova, né, para se trabalhar mais, e você está muito tempo no lugar, os desafios alguns desafios começam a vencê-lo, né? Começa a haver uma certa acomodação. Né? Então, como eu disse, quando a gente chegou em 2013, o desafio de preparar as obras da Copa do Mundo era grande, mas nós encaramos aquilo e conseguimos vencer. Isso. Depois de muito tempo, a experiência diz que, olha, não é bem assim, talvez você não consiga. E às vezes a gente perde um pouco daquele ímpeto de partir para cima do desafio pelo tempo que se está tentando vencer aquele tipo de problema. Então, quando a gente muda de lugar, dá um ânimo novo, né? São novos desafios, novas experiências, e isso me empolgou bastante nessa nova tarefa, e espero estar cumprindo bem essa tarefa nova na Secretaria de Governo, e estou muito feliz com o trabalho e espero agora no final desse mandato do prefeito cumprir todas as metas que foram definidas ao início da gestão. Quais sejam as metas de cumprir todas aquelas promessas de campanha, todas as promessas de governo que o prefeito fez. Samuel, ficou alguma obra da Copa sem ser feita, de responsabilidade da Prefeitura? As obras da Copa, quando a gente começou a estudar o que é que tinha que ser feito, aquele caderno, a gente separou o que estava contratado em duas partes. Uma parte que a gente chamou realmente de obras necessárias para a realização do evento Copa do Mundo. E outras obras que, pelo Brasil inteiro isso aconteceu, foram colocadas dentro dessa agenda Copa do Mundo pela oportunidade de se, havendo evento, você trazer benefícios para a cidade, de melhoria na cidade. Mas não eram prioritários, vamos dizer assim. Não eram prioritários, não eram fundamentais para que a obra acontecesse. Para a Copa acontecer, a gente precisava aquele entorno do estádio realmente finalizado, precisava de uma operação de trânsito importante durante a realização dos eventos, e foi esse o nosso foco, preparar aquelas obras que estavam diretamente ligadas ao estádio, ao entorno dele, e investimos muito na operação de trânsito. E Fortaleza funcionou, foi muito elogiada, porque funcionou muito bem aqui a questão de mobilidade na época da Copa. As outras obras, a gente colocou essas obras dentro de um calendário racional de execução delas, porque elas interferiam dentro da área da cidade de trânsito muito intenso. Então, se todas aquelas obras acontecessem ao mesmo tempo, a gente ia infartar a cidade, né? Aquele coração da cidade ali. Então, elas estão sendo feitas ainda gradativamente dentro de um cronograma de desvios de tráfego e de interrupção de tráfego, que a cidade possa conviver com aquilo. E sempre dentro dessa premissa de começo, meio e fim, dar um calendário e cumprir as etapas de entrega das obras. Então, acredito que até o final desse ano, a gente está terminando todo esse rol de obras que foram elencadas dentro do que se chamava de caderno da Copa do Mundo. Perfeito. Eu insisto mais só um pouco na questão da Beira-Mar. Claro. Me detalhe só alguns detalhes importantes dessa obra da Beira-Mar. O que vai mudar realmente lá? A obra da Beira-Mar, ela vai mudar a cara do maior atrativo turístico da cidade. Sem dúvida. Que é a nossa Beira-Mar.
Além disso, além de ser um atrativo turístico da cidade, a beira-mar, inclusive nós mudamos o nome do projeto. Mudamos não, o projeto na verdade não tinha nome, mas a gente batizou o projeto com esse nome, que é Beira-Mar de Todos. Porque a beira-mar é a beira-mar dos encontros. Tudo que se fala na cidade, que tem abrangência para a cidade inteira, o palco acaba sendo a beira-mar. É verdade, é verdade. Às vezes as pessoas pensam que a beira-mar é uma obra que vai beneficiar quem mora na beira-mar. Muito pelo contrário, as pessoas que moram na beira-mar gostariam até de ter um pouco mais de sossego naquela área. Mas a beira-mar ela é o ponto de encontro da cidade. O Réveillon é na beira-mar. Os turistas estão na beira-mar. Qualquer passeata que tem que passar na tem que beira-mar. passar na beira-mar. A beira-mar é uma fonte de renda da periferia da cidade. Aquela feirinha da beira-mar, as pessoas que vendem ali, elas ou moram na periferia ou moram ali também nas áreas mais... ali no Serve Luz, no Vicente Pison. Então, aquilo é fonte de renda para aquela população. Interessante, Samuel, que a beira-mar funciona praticamente 24 horas, né? Você tem festa lá e coisa até 2, 3 horas da manhã, 4 horas já começam os cupistas, quer dizer, é 24 horas ali. É 24 horas. E há muito tempo que é dessa forma, né? Então a obra, qual é a ideia da obra? É potencializar exatamente isso. Essa capacidade da beira-mar de ser esse ponto de encontro, de ser esse local de geração de renda, de entretenimento para a cidade e para o turista, de trazer renda para Fortaleza. Eu não tenho dúvida de que a nossa beira-mar será a beira-mar mais bonita do Brasil quando a obra estiver concluída. E para isso estão sendo feitas obras Do Brasil você está exagerando um pouco. Não se lembra de Copacabana, né? Eu morei no Rio há muito tempo, tive o privilégio de ver aquela beira-mar quase que diariamente, mas eu sou cearense, fortalezense, então não tem jeito, eu sou bairrista e a melhor cidade do mundo para mim é Fortaleza. Tá certo. Então, sou suspeito. Mas mesmo assim, nós estamos trabalhando para isso, para que ela seja a beira-mar mais bonita do Brasil. Então, vai haver uma ampliação da faixa de praia naquela parte ali entre o Náutico, né, e a Rui Barbosa, ali o espigão do Náutico, o espigão da Rui Barbosa, vai ser feito uma engorda da praia. Essa obra deve começar agora, em 45 dias. Foi dada ordem de serviço hoje. Os equipamentos já vão começar a navegar para cá, que são equipamentos complexos de dragagem, de aterro, estão chegando nos próximos 30, 45 dias, e a gente vai começar a ver aquela área aumentar, aquela faixa de praia aumentar, porque ela realmente é muito estreita. A partir daí o calçadão vai ser ampliado naquela área e vai juntar com aquela parte que já está, a parte do calçadão já está pronta e que está sendo feita ali vindo do Riacho Maceió até o Náutico. Perfeito. Então, além de toda essa ampliação do calçadão, de requalificação total do calçadão, desde da Rui Barbosa até o Mercado dos Peixes, vai ser feita a mudança na via. A via da beira-mar vai deixar de ser aquela via de asfalto convencional, vai ser uma via de piso intertravado, com mais vagas de estacionamento, para dar mais acessibilidade total, completa para quem tem necessidade de especial deslocamento ou não, né? Mas facilita também a acessibilidade local. Não vai ser uma via de trânsito rápido de carros, né? Ela nunca foi, né? Hoje mesmo, quem quer andar rápido não vai pela beira-mar. Beira-mar, os próprios carros andam devagar, é uma via de contemplação, de prioridade do pedestre, da bicicleta. Então vai ter ciclovia, vai ter o jardim, vão ser plantadas mais 6.500 entre árvores, arbustos e mudas, vão ser mais de 6.500 novas mudas. É muita coisa. Hoje nós temos aproximadamente 1.100. Nós vamos plantar 6.500, além das 1.100 que tem. Então, aquela vai ficar uma área de jardim, são 22 mil metros quadrados de gramado de jardim. Hoje, praticamente não tem, né? Então, com essa ampliação, a gente vai crescer muito isso. A feirinha vai ser uma feirinha nova, fixa, com box planejado, então integrado dentro vai continuar tendo a feirinha e vai deixar de ter aquele aspecto de, digamos assim, gambiarra, né? De arranjado de feirinha. Então vai ser uma feirinha organizada, todo mundo que está trabalhando hoje lá vai conseguir permanecer lá no local. A gente está fazendo esse trabalho para manter, para não tirar o trabalho de ninguém, o sustento de nenhuma daquelas famílias que vivem da beira-mar. E eu espero que no próximo ano
no segundo semestre do próximo ano, começo do segundo semestre do próximo ano, a gente já possa estar entregando definitivamente essa obra para a cidade. Ah, quer dizer que essa obra não vai até o fim da administração, não, né? A administração deve terminar em dezembro de 2020, né? Um pouco antes disso a gente deve estar entregando. O segundo semestre de 2020, vocês pensam? Os 4 anos de secretário de infraestrutura me ensinaram a não prometer data e hora com tanta antecedência, né? Porque obra a gente consegue prever com alguma garantia, mas não se marca data e hora desde o início, porque ainda mais numa obra como aquela da Beira-Mar, existem muitas interferências, muitos detalhes imprevisíveis. Lá nós estamos trabalhando, a gente começa a fazer uma parte da obra, aí aparece um tubo da CAGES que precisa ser trocado porque a tubulação está antiga, e aí a gente aciona a CAGES. Então, é uma obra que a gente não pode fechar simplesmente a Beira-Mar e fazer a obra, precisa continuar tendo acesso às pessoas. Então, ela vai levar um tempo para ser construída, e a gente está trabalhando lá com todo cuidado para ficar uma obra muito bem feita e bem acabada. Mas vai chegar uma hora que você vai ter que interromper, né, a Beira-Mar? A gente está interrompendo por faixas, né? A gente interrompe uma lateral, trabalha, faz uma via, depois a gente passa o trânsito para aquela parte da via e trabalha o outro lado, né? Já foi feito isso desde o Mercado dos Peixes até o Riacho Maceió, já está quase concluída, faltando só as calçadas do lado sul, né, que não é o lado da praia, e está se fazendo agora o quê? Aquela obra mais suja, mais difícil, que é a drenagem, de ponta a ponta, drenagem, as obras de saneamento da CAGES também. A CAGES está aproveitando para trocar a tubulação, para evitar aquele entupimento da tubulação, que às vezes traz mau cheiro e sujeira ali. Isso. Então, tudo isso está sendo feito agora, a parte de infraestrutura, a fiação aérea, não a de energia, mas a fiação, aquela que realmente polui visualmente, aquele monte de cabos que fica pendurado, nós vamos todo botar ele para baixo da terra. Certo. A elétrica vai continuar, mas vai aliviar muito lá paisagisticamente. Então, uma obra para ser mais um marco da administração do prefeito Alberto Cláudio. E aquela chegada ali do Riacho Maceió, no mar ali? Porque já foi feita aquela praça, muito bonita, por sinal, né, ali no Riacho Maceió. Mas aquela chegada, que sempre dá um mau cheiro ali, né, isso é que o Riacho Maceió, ele, como todo riacho urbano, né, com a maioria dos riachos urbanos, ele é poluído. Isso. De fato, existe muito lançamento de esgoto dos prédios, das casas, diretamente no riacho. A Selma agora aprovou um financiamento para fazer um monitoramento dessas ligações e cortar todas essas ligações clandestinas que acabam poluindo o riacho. Mas, além disso, tem um projeto que eu já lhe adianto aqui, ainda é uma novidade, ainda não foi lançado com toda a pompa e garbo, porque ainda está sendo concluído o projeto para depois a gente licitar. É a continuação daquele parque, né? O parque vai estar indo até a abolição, né? Aquele parque que chama-se o Parque Bisão, né? Que é o Parque do Riacho Maceió. Então, Bisão em homenagem ao Otacílio. Ao Otacílio, né? Que foi tive a oportunidade da época de prefeitura. Tive a oportunidade de trabalhar com o Otacílio logo em 2013, assim que cheguei lá. Você conhecia então? Conheci. O Otacílio sabe ele era um sujeito assim, ele diferente, morreu, né? Ele morreu. Eu me lembro demais, ele fez bom arquiteto. Bom arquiteto, muito... ele ficou muito motivado na primeira gestão. Ele fez o trabalho de arquitetura dos viadutos do Cocó, o famoso viaduto do Cocó, Antônio Santos com o engenheiro Santana Júnior. Certo. Foi um projeto dele. Eu chamei o Otacílio, né? O Otacílio era meio esquisitão, trabalhava no horário de noite, né? E era meio aquele gênio meio maluco, assim. Então eu cheguei para o Otacílio, tinha recém-chegado lá, já tinha me dito, olha, o Otacílio, conversa muito com ele não, porque ele é doido. Ele disse, não, mas eu tenho uma encomenda para ele. Aí eu cheguei para o Otacílio, estão dizendo que a gente não tem condição de fazer um viaduto bonito aqui nessa cidade. Eu não acredito nisso, eu acho que aqui a gente tem arquiteto, eu não vou buscar lá fora, essa encomenda aqui é sua. Você vai fazer um viaduto diferenciado que vai ficar na história da cidade. E ele se agarrou com isso, não deixava eu ver o projeto, eu ia lá ver, ele não pode olhar só quando estiver pronto. E
bolou aquele desenho diferenciado lá dos viadutos da Antônio de Salles, Sem dúvida. Engenheiro Santana Júnior, que ficou um marco para a cidade. Então, o parque do Riacho Maceió, ele a partir da ponte, ali da abolição até a Alberto Sá, no túnel do Alberto Sá, vai ser continuado esse parque. E dentro do parque vai ter uma área que chama-se, tem um nome bonito para isso, chama-se wetlands, né? Que na verdade são barragens, pequenas barragens, que elas vão barrar o rio na época seca, e aquela água que vem pouco poluída, né? Que causa aquele mau cheiro lá, ela ficando retida, ela vai passar por um processo de retenção como uma lagoa de estabilização, ela passa por um processo de melhoria da qualidade, né? Então, a DBO vai baixando, que é a poluição dela, vai diminuindo, e quando aquela água chega na praia, ou seja, ela vai chegar com uma carga de poluição muito menor. Então, ela vem decaindo aquela poluição, então vão ser feitas essas pequenas barragens, essas lagoas, vai formar algumas lagoas lá, que vão melhorar sobremaneira a qualidade da água lá na Foz do Riacho Maceió. Perfeito. Ô, Samuel, me diga uma coisa, eu estou com essa curiosidade. Quantos viadutos o Roberto Cláudio construiu em Fortaleza? Você sabe assim de cabeça? Eu sempre contava isso, aí eu conto, decoro, esqueço, porque começa a aparecer um novo lá. Mas se a gente for... Viadutos mesmo não são tantos, né? São aqueles dois da Engenheiro Santana Júnior com Antônio Salles. Isso. Né? Existe um outro projetado que é na Fernandes Távora, não construído ainda, mas que vai ser construído ainda nessa gestão, na Fernandes Távora com a José Bastos. Né? Isso. Ali perto do terminal da Lagoa, naquele cruzamento, está uma previsão de um viaduto, a Secretaria de Infraestrutura está ultimando o projeto para a gente poder lançar ainda no segundo semestre. Espero que dê tempo de entregar, mas se não der, vai estar bem encaminhado. Né? Então, viadutos são basicamente esses. Tem aquele também do Rio Mar, que dá acesso ao Rio Mar. Isso. Que é um viaduto menor, mas que foi feito para... Aquele quem fez foi a empresa? Foi a empresa do Rio Mar. Foi. A prefeitura fez o projeto e eles executaram dentro da operação urbana consorciada. Como era uma medida de trânsito necessária para a implantação do empreendimento, foi colocado como uma obrigação do empreendimento fazer. E eles fizeram bastante rápido até aquele viaduto. E tem aquela também da Raul Barbosa com a Murilo Borges, né? E Raul Barbosa com Murilo Borges, que foi um viaduto que deu uma solução excelente ali para aquele tráfego. Era um problema sério, né? Havia um projeto bem maior. Quando a gente vinha do aeroporto ali, sempre aquele engarrafamento, né? E aproveitar para explicar uma coisa, você sabe que aquele viaduto, falando novamente de planejamento, de projeto, muitas pessoas quando estão vindo do aeroporto para a Aldeota, vem uma parte do viaduto que não tem faixa, ele está todo reservado, né? É uma área, ele é bem mais largo do que o outro lado e tem uma parte toda pintadinha assim que não há fluxo de carro, como se o viaduto fosse mais largo do que o necessário para aquele fluxo. Aquilo ali é um planejamento do futuro daquele viaduto. Então, no futuro, existe projetado uma alça para que quem vem da Capitão Aragão, no dia em que a Capitão Aragão for interligada à Via Expressa, né, você vai poder fazer um retorno e entrar dentro do viaduto para a direção da Aldeota. Seria a continuidade da Via Expressa, do Anel Expresso, ali pelo Lagamar. Então, uma curiosidade sobre a Sorro, que pouca gente conhece, é que ele foi concebido já para uma ampliação futura, recebendo essa alça expressa. Ô, Samuel, não sei se você sabe um detalhe. Quem trouxe a Zona Azul para Fortaleza fui eu. Quando eu era presidente da Emurf, eu vi em São Paulo e um amigo meu me sugeriu: Roberto, por que você não traz isso para cá? É uma maneira de democratizar o estacionamento. E eu trouxe na época. Fui muito criticado, dizendo que estava alugando as ruas. Realmente eu trouxe isso quando fui presidente da Emurf, na época.
acho que no início dos anos 80. E agora vocês ampliaram muito a Zona Azul, né? E eu tenho visto críticas, né? O pessoal dizendo que estão alugando cada vez mais as ruas, mas eu acho que é a melhor maneira de democratizar o estacionamento, né? O sujeito chegava às vezes 1h da tarde e ficava até 6 horas ocupando aquela vaga, quando você pode propiciar que várias pessoas ocupem, né? Realmente eu acho que foi uma medida interessante, mas que a prefeitura tem sido muito criticada por causa disso. Então eu queria que você aproveitasse para explicar isso aí. Nós estamos chegando ao final do programa, eu queria que você aproveitasse só para dar uma explicação com relação a isso. Bom, então você sabe bem que toda inovação ela vem cercada de polêmica, né? Isso, sem dúvida. Tudo que polêmica você muda... do bem e polêmica do mal, que eu chamo assim, existe aquela polêmica, questionamento que vem para melhorar, né? E existe aquele questionamento que a gente sabe que vem de qualquer forma, e quanto melhor for a medida para a população, mais esse questionamento que eu chamo assim do mal, né, digamos assim, se é que pode se dizer do mal, mas esse questionamento que não agrega, né, que é só ser do contra, por ser do contra, ele aparece. No caso dessa polêmica, temos os dois novamente, né? Existe essa ampliação, ela foi feita, na verdade, com dois objetivos. Um, é a implantação de uma nova tecnologia para facilitar a utilização do Zona Azul, que é a utilização do crédito eletrônico, em que você bota o crédito no celular, é muito mais prático de usar, mas no começo causa uma certa estranheza, uma certa dificuldade, mas depois que a pessoa se adapta a usar o programinha dentro do celular, né, o app, né, não quer outra coisa, que é tão fácil, tão simples de usar. E ampliação também das vagas. Como você disse, é uma solicitação nas áreas comerciais, dos próprios comerciantes, de que tenha a Zona Azul para que seja garantida para o cliente dele a possibilidade de ter uma vaga. Isso. Porque se ele tem um comércio, tem a vaga na frente do comércio dele e não tem Zona Azul, a garantia que ele tem é que aquela vaga vai estar ocupada quando chegar um cliente dele. Exatamente. Né? Ela tendo se tiver essa possibilidade de ter o Zona Azul, e esse Zona Azul ser fácil de utilizar, para o comerciante é bom, né? Mas é claro que na hora de implantar, pode acontecer de ser implantada numa área ou num horário em que não há tanta necessidade do Zona Azul e os usuários daquela vaga possam achar ruim, e realmente com razão, né, às vezes com razão, de ter sido colocado Zona Azul daquela área. Então, o que a prefeitura faz e tem que fazer é ouvir todos os lados, ouvir o comerciante, ouvir o cidadão que utiliza aquela vaga e corrigir algum local que tenha sido colocado que não deveria ter. Mas, e outra coisa uma novidade aqui que a gente está fazendo no estudo, foi proposto por alguns vereadores, na Câmara e pela sociedade como um todo, que era que houvesse uma tolerância de tempo a partir do qual seria cobrado o crédito. Como a gente está com um sistema todo digital, né, todo informatizado, é possível fazer, a gente está verificando como, mas é possível fazer esse ajuste e é provável que em pouco tempo a gente passe a ter esse tempo a partir do qual você estaciona. Às vezes o cara para o carro aqui, vou só pegar uma coisa ali e volto, e vou ter que pagar 1 hora de Zona Azul, uma tolerância que nos estacionamentos privados tem, né? Então a gente incluir isso dentro do projeto Zona Azul. E o mais importante de tudo é que 100% da renda da Zona Azul ela vai ser investida em mobilidade sustentável, ou seja, as bicicletas, para ampliar o sistema de bicicletas compartilhadas para os bairros mais afastados. Perfeito. Samuel, eu fiquei muito feliz com a sua presença aqui, viu? A gente ficaria, acho que mais 1 hora aqui conversando, mas infelizmente a televisão tem um tempo limitado. Brevemente nós o traremos novamente aqui, mas eu queria lhe agradecer a sua presença, fiquei muito honrado com você ter vindo aqui e queria colocar nossas câmeras à sua disposição para você acrescentar alguma coisa que eu não tenha lhe perguntado. Eu agradeço muito o convite, novamente, convite e a oportunidade de falar sobre os projetos da Prefeitura. Falei muito, né? Alô? Como diz o prefeito, quer dizer, falei mais do que o homem da cobra, mas como você disse, realmente teria muito mais o que falar, porque
graças a Deus, o prefeito tem conseguido fazer acontecer as coisas que ele imaginou e que as pessoas pediram para que ele fizesse e que confiaram a ele quando votaram no prefeito Alberto Cláudio para a cidade de Fortaleza, e dizer que que o nosso projeto, né, que o projeto do prefeito Alberto Cláudio para a cidade é isso que está sendo feito e muito mais, né? O prefeito espera deixar, além do que tem sido feito, deixar um legado de realizações e um legado de planejamento, né, para o futuro, para que a gente possa ter uma cidade cada vez melhor, né, para que o futuro da cidade de Fortaleza seja um futuro promissor. Perfeito. Meu irmão, é bom porque você vai voltar brevemente aqui, viu? Outro dia a gente traz aqui para você falar mais ainda sobre as obras da prefeitura. Muito obrigado a você pela presença. Obrigado. Fiquei muito feliz de você ter vindo aqui. Muito feliz viu? de ter aqui. Dê um grande abraço ao nosso querido prefeito, que é uma figura simpática, é um homem que está sempre rindo, sempre feliz. Aos telespectadores, muito obrigado pela audiência. Este programa aqui vai ao ar no domingo às 19 horas, reprisa na segunda-feira às 18 horas, reprisa em vários horários. O nosso amigo Praciano sempre consegue um horário. Às vezes eu acordo de madrugada ali que está passando lá o nosso programa, de manhã, de tarde. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.